Muito bem, meus amados irmãos, agora chegamos para o momento de reflexão na palavra de Deus. E você, meu amado irmão, meu amado amigo, que acompanha a nossa programação, é convidado a refletir na palavra de Deus nesse instante. E hoje nós vamos ler aqui um texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, e o versículo 6, que diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um texto o qual o apóstolo Paulo, escrevendo aqui essa carta aos Tessalonicenses, ele é reconfortado pelas palavras de Timóteo, ao qual traz um relato de boas novas, um relato de boas notícias acerca da obra de Deus, acerca da fé dos irmãos dos Tessalonicenses. Timóteo, ele voltou para relatar a confiança dos Tessalonicenses em Deus. A resposta deles, tanto em seus relacionamentos mútuos, como ao ministério de Paulo. Como é reconfortante, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um obreiro que fazia a obra de Deus e anunciava a palavra em um ministério de implantação de igrejas e de expansão da pregação do evangelho. E aí ele ia pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, e anunciando a palavra, ia viajando e anunciando, nas suas viagens missionárias. E muitas das vezes o seu coração ficava assim um tanto quanto apertado, né? Por quê? Porque às vezes ele ganhava aquelas almas em determinada localidade, e aí às vezes ele ficava preocupado, como um pastor, né? Ficava ali preocupado com as suas ovelhas, como era que elas estão, né? E aí ele se alegrou porque Timóteo, ele traz o relato de boas notícias daqueles irmãos. Eles chegam para o apóstolo Paulo, né? Timóteo chega para o apóstolo Paulo e diz: olha, os irmãos lá estão uma bênção, viu? Eles estão fervorosos no amor, eles estão firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. E isso acalmou o coração do apóstolo Paulo e alegrou o coração do mesmo, ao receber aquelas boas notícias. O quanto é importante, né, irmãos, as boas notícias. Inclusive, o evangelho, ele é uma boa notícia. A palavra evangelho, ela significa boas novas, ela significa boas notícias. Pregar o evangelho é trazer uma boa notícia, é uma palavra de vida, é uma palavra que dá ânimo para que as pessoas elas venham sair do pecado e venham conhecer este caminho verdadeiro, que é o caminho de salvação, que é o caminho de paz, que é o caminho de vida eterna. E Timóteo chega com essa palavra, ele foi muito feliz nas suas palavras, ao trazer aquela palavra que reconfortou o coração do apóstolo Paulo, daquele obreiro, porque realmente a vida de um obreiro já é muito espinhosa. E se a pessoa ficar só trazendo problemas, que muitas das vezes o obreiro ele já está sobrecarregado de tantos problemas que os irmãos vão contando, né? E é muito bom ter assim alguém sábio como o Timóteo, né? Que era alguém sábio que estava ali do lado do apóstolo Paulo e que trouxe essa palavra de sabedoria, uma palavra de boa notícia, uma palavra
que reconfortou o coração do apóstolo Paulo e deu ânimo para que ele continuasse na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor com alegria e com fervor, e dizendo: olha, Paulo, pode continuar que dá certo, os irmãos se firmam no Senhor. Isso é muito bom. Então, essas notícias, né, elas convenceram Paulo de que os planos de Satanás de atrapalhar a obra de Deus não haviam sido bem-sucedidos e acalmaram a sua ansiedade. Veja bem, Satanás ele sempre quer atrapalhar a obra de Deus. Isso já vem de muito tempo. Você vê aqui uma carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Essa carta aqui tem milhares de anos, e você vai ver que naquele tempo Satanás já estava querendo atrapalhar a obra de Deus, né? Paulo foi lá em Tessalônica, ganhou almas para Jesus, formou aquela igreja dos Tessalonicenses, mas Satanás estava tentando tirar alguns do caminho verdadeiro. Satanás, com as suas artimanhas, queria derrubar algumas pessoas. Mas, quando os frutos realmente eles são de Deus, quando os frutos realmente eles pertencem a Deus, se a obra realmente for de Deus, mesmo que Satanás consiga derrubar alguns fiéis, mas vai permanecer, aquele remanescente fiel vai permanecer, e a obra ela é realizada de maneira tal que o Satanás ele não tem condições de destruir a obra de Deus em lugar nenhum, porque se a obra ela realmente é de Deus, Satanás pode desviar alguns, mas não a todos. Vai permanecer o remanescente fiel, que vai aguentar as tempestades, que vai aguentar as provações, que vai aguentar as lutas, e assim vão permanecer firmes no Senhor. Como esses irmãos aqui de Tessalônica, que suportaram a prova, e chega aqui Timóteo relatando para o apóstolo Paulo que aqueles irmãos estavam firmes no Senhor, e que todas as tentativas de Satanás de acabar com aquela obra foram desfeitas, e ele foi envergonhado mais uma vez, e a vitória foi da igreja, e a vitória foi da palavra de Deus, e a vitória foi da pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito bom ouvir boas novas, é muito bom ouvir boas notícias. Que Deus vos abençoe!